Bem-vindos ao Desabafos de Corsinha. Hoje não me apetecia fazer nada disto. Na verdade, eu já adiei ontem. Eu não tinha tema. Depois tinha muitos. Depois, não tinha vontade. Mas o objetivo é meter consistência aqui. Como se costuma dizer, um hábito adquire-se depois de 21 dias. Depois de 21 episódios também se adquire o hábito. Visto que também já fizemos pausas aí em alguns momentos. Portanto, é para nos aplicarmos, cabeça, tronco e membros, aplicamos. Lá vamos começar nós a dar voltas. Espero que o som esteja melhor. Pus um micro aqui, não se vê, ainda bem. Porque reclamaram do som. Portanto, reclamaram os meus 8 subscritores. No caso, o meu único telespectador. Da última vez o vídeo teve muitas visualizações, eu acho que deve ter sido um bug no YouTube, na verdade. Mas pronto. Continuamos, seguimos fortes e firmes e irtos e tudo e mais alguma coisa. E, na verdade, tal como eu já disse há bocado, eu não tinha tema. Eu estava a pensar, que semana minha. Podia falar do facto de ter feito 11 anos de namoro. Sinto-me muito baixinha aqui, tenho que me pôr de direita. Podia. Mas não me apetece. Eu acho que, lá está, eu já disse que ia falar, contar a história, blá 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 blá. Mas I'm not in the mood. Sorry, boy. No caso, um dos meus poucos telespectadores. Podia falar de uma coisa que provavelmente falo para a semana, que assim guardo o assunto. E, na verdade, visto como eu estou mesmo desejosa de que deixemos de estar a gravar neste formato, apesar de a luz estar boa, porque temos uma luz, o som, agora temos aqui um micro, não é? Temos toda uma de influencer. Eu quero voltar a conduzir. E estou mesmo desejosa de voltar a conduzir. E eu sei que eu já falei do civismo das pessoas e de transportes públicos, mas eu vou falar de transportes públicos hoje. Porquê? Porque estou farto deles, não é? Porque tenho uma carta há 6 anos e de há 6 anos para cá eu deixei de usar transportes públicos, como já disse da outra vez. Eu sempre achei que eram maus, não é? Mas eu dependia deles, portanto, és lo que é. Mas, a sério, há várias coisas que me chateiam. E isto é um desabafos de Corsinha, é para falar do que chateia. Vamos falar do que chateia. Então, para começar, lá está, a questão das pessoas. De, tipo, o amontoar de gente e pessoas que não cedem os lugares. Eu, teoricamente, já sou obrigada a andar sem muleta. Como disse o meu médico, para fazer o desmame da muleta. E começar a caminhar normalmente, a tentar voltar ao normal, como disse o médico. Mas faço isso em casa. Porquê? Porque tal como disse o médico, convém eu continuar a andar na rua e mostrar às outras pessoas que eu não estou boa. Ou que há alguma coisa em mim. E eu posso-vos dizer que eu mesmo, andando de autocarro com uma muleta, ainda há quem olhe para mim de lado e ache que eu não tenho direito a sentar-me. Pois. Para além desse facto, não é? De eu estar debilitada. Eu sei que tenho carinha de quem tem 15 anos, ainda há bocado entrei na escola, estava um pai a entrar também, nada a ver com o tema, mas estava um pai a entrar também e o miúdo passou por mim e disse: olá, professora de ciências, e o pai fez o seguinte comentário: professora? No meu tempo não havia professoras assim. Pronto, mas um pequeno à parte, não é? Eu sei que tenho esta carinha de jovem e eu sou 100% apologista de que se é jovem, tipo, cede o teu lugar a pessoas com mais necessidade. Second part of this. Mas, tipo, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer esforços, eu não posso estar em equilíbrio num autocarro, porque senão, goodbye, 1000 euros que paguei para pôr este pé em condições, não é?
E então é costume, e eu já contei aqui, entrar no autocarro e das duas uma. Ou pronto, o motorista é aceitável, compreende, espera que eu me sente para entrar, não sei o quê, e está tudo bem. As pessoas também são, pronto, há lugares disponíveis, eu sento-me, mas até há pessoas que perguntam se quero ajuda. E depois, quando um autocarro está cheio, uma pessoa pergunta se dá-me lugar. E normalmente essa única pessoa é uma pessoa de idade que também precisa de lugar. Precisa. Teoricamente. Civicamente. Não é? Na regra da boa educação. Por exemplo, hoje entrei no autocarro de manhã e ouvia a conversa que o autocarro anterior não passou. Ou seja, aquele ia acabar inevitavelmente por estar mais cheio. O que é que aconteceu? Estava cheio quando chegou à minha paragem, que ainda é quase no início da linha. Entrei com mais 5 pessoas que estavam-se a cagar. Entraram, sentaram o seu cu. Posso dizer que grande parte dessas 5 pessoas era jovem. Entraram, sentaram-se, não quiseram saber e eu pronto, ok. Olhei, passei o meu andante e olhei outra vez. Até que uma senhora é que se levantou e disse: a menina, sente-se aqui. Por acaso, a senhora deu-me lugar, por acaso o homem que estava atrás dessa senhora, não é? Porque depois há também aquela questão que tem o degrau para subir. O homem que estava atrás é que se virou para a senhora e disse assim: olha, sente-se aqui, eu não reparei que a menina estava de moletas. Porque lá está, não é? Olham para a cara, querem lá saber. Mas o autocarro tinha vários lugares com os jovens sentados. Eu não estou a dizer que também não podem precisar de estar sentados, mas às 10 da manhã acredito que ainda estão a ir para algum lado. Se estão a vir, é da farra, por isso dê-lo idete, é como a ressaca, foste tu que escolheste. E lá está, também estou a ser injusta porque eu própria preciso me sentar, também sou jovem. Mas não é, eu tenho uma muleta. E mesmo não tendo uma muleta, eu manquejo. Portanto, via-se. Mas para mostrar, mete-se a muleta. Agora, as outras pessoas, e depois custa-me um bocado, porque é tipo, é a minha geração, não é? Custa-me um bocado no sentido em que tu entras no autocarro, vês 4 ou 5 jovens sentados e depois de repente entram uns velhotes de bengala e tudo. Bengala, muletas, ou visivelmente com mobilidade mais reduzida. Estão-se a cagar. Estão com os seus fones nos ouvidos. Também estou de fones nos ouvidos, mas sempre que entra alguém tenho cuidado, tipo, se tiver a minha mochila a ocupar um lugar, chegar para lá, depois se alguém se quiser sentar, tiro um fone para se alguém falar para mim. Sou dessas. Porque tenho essa atenção. Mas ainda, lá está, no autocarro de manhã, uma moça que era jovem, mais do que eu, tinha a pulseira da queima, e portanto, e foi para azar, portanto, ainda nem sequer tem idade para ir à queima, mas pronto, são outros 500. Tipo, estava sentada, na boa, entraram e saíram balhotes, e ela tipo, olhava para eles, punha os olhos para baixo e cagava. E depois sentou-se uma balhota ao lado dela. Entrou uma balhota. E essa balhota que estava sentada ao lado dessa jovem olhava para ela assim, olhava para a balhota, juventude. Olhava para ela outra vez e ela nada, fez nada, nadinha. E depois não é, tipo, fica a imagem manchada de uma geração porque as pessoas não têm a educação. Mas isso é uma parte dos autocarros que nada tem a ver com o facto de serem autocarros, né? Agora vamos à parte dos autocarros propriamente ditos. Por que raio se paga 2,5€ por um bilhete de autocarro? É a minha pergunta. Nossa Senhora!
É para sermos saudáveis, é para não poluirmos o ambiente, é não sei o que, não sei o que mais. 2,5€. Eu tenho um andante, não é? Comprei viagens, não faz sentido fazer cartão andante. A minha irmã achou que eu devia ter feito um cartão andante por um mês ou 2, não é? Mas carreguei um andante com viagens. Pelas minhas contas, estava tudo certinho. Carreguei ontem para hoje usar, mas batia tudo certinho para eu usar até ontem voltar para casa. Não fiz bem as contas, eu fui para as aulas, fui para as escolas, andei de um lado para o outro, mais uma vez, como eu costumo. Ao voltar, apanhei o primeiro que me apareceu, não é? Que é um autocarro. Porque eu sei que se for a maré é mais barato. No caso, maré, Matosinhos. E apanhei o autocarro. Passo a minha senha e quando o meu espanto diz que está esgotado. Eu posso-vos dizer que eu fiz 5 paragens do autocarro. Eu desci uma avenida. Eu fui a pé da escola até à paragem do autocarro, são 250 metros. Lá está, eu disse outra vez, parece que não é nada, mas para quem está de muletas, carregada com uma mochila e com a mobilidade reduzida, é alguma coisa. E depois fiz 2,4 km. Sim, eu sei, porque ficou na minha cabeça. 2,4 km para descer uma avenida, que depois eu saía na paragem e ainda tinha aqui mais um bocadinho a pé. 2,5€. Se eu pedisse um Uber na escola e me deixasse à porta de casa, eu pagava 3,5€. Faz sentido. Acho que faz sentido. Na maré já é diferente, pelo menos pelo que sei, pelo que vou percebendo. E eu podia ter esperado 5 minutos e apanhar a maré antes, porque veio imediatamente a seguir. É diferente porquê? Porque eu vejo as pessoas a dizer, olha, pega aqui meia dúzia de tostões, é para o Norte Shopping, é para aqui, é para ali. Ou seja, acredito que seja diferente. Ao mesmo tempo, continua a ser um absurdo, mas pronto, já é mais barato, mas 2,5€ para fazer 2 km. E mais uma vez, o que é que aconteceu? O motorista estava-se a cagar. Desta vez também foi o motorista. Porque eu passei, não está a dar, menina. Não. Diz que está ajustado. Mas tente lá outra vez. E arrancou com a caminhoneta. No caso, com o autocarro. A pessoa de muletas a agarrar-se à cena de passar o andante e pronto, e vai na fé. Se te esbardalhar, esbardalha-te. Porque o motorista estava-se a cagar. Pois, não está a dar, né? Tenho que pagar o bilhete. Bom dia! A sério, por acaso tinha dinheiro, imagina se eu não tinha. Será que ele me ia fazer ir a pé? Visto que eu estava debilitado. Imagina que eu não tinha dinheiro. Olha, podia ter dito que não tinha dinheiro. Se calhar eu ficava a ganhar. Para a próxima digo que não tenho dinheiro. Não vai haver próxima porque eu quero para a semana estar a conduzir. Ambicioso. Mas eu já ando bem, a mancar, só que ando bem. Estou agora um bocadinho dorida, porque lá está, andei, agora não tanto, arranjei boleias, mas estou um bocado dorida, mas já comparado com, se calhar, duas semanas atrás, bem melhor. Isto é uma questão, o valor dos autocarros. A outra questão, que desde a minha vida toda me intrigou e me chateou e me incomodou, é: quem é o gênio que faz a porcaria dos horários dos autocarros? É a minha questão. Eu andava de autocarro, eu comecei a andar de autocarro na secundária, porque pronto, tinha o luxo de andar num ATL e que me ia buscar à escola e depois só precisava de andar de carro. Mas eu comecei a andar de autocarro então na secundária, não é? Digamos que nós tínhamos o horário da escola. O horário da escola, que, por exemplo, normalmente a hora que eu saía era às 5h45. 6h45. Era o horário que grande parte das pessoas daquela escola saíam. Era uma escola artística, não é?
Vem o som. Fiz bosta. Eu disse que estava desconfortável. Passando à frente este interrompimento, que não existe esta palavra, mas pronto, esta interrupção. Saía toda a gente de uma escola artística, ou seja, vinhamos todos carregados de mochilas, de capas, de desenho, de computadores, de tudo e mais alguma coisa, às 6h45. Claro que sair às 6h45 tocava para sair. Nunca ninguém saía às 6h, estava às 6h45 na paragem. Estou a ficar sem bateria. Vou ter que parar o vídeo e vou recomeçar. Ganda bosta. Vamos fechar. Voltamos daqui a breves instantes. Se isto o enquadramento não estiver no mesmo sítio, a culpa é do facto de termos ter trocado bateria, não é? Mas pronto, continuando no que estávamos a falar. Estou a ver se me recordo. O déficit de atenção é assim problemático. 6h45. Ninguém saía a essa hora, né? Quais eram? Passavam 3 autocarros na paragem da escola. Diga-se que a escola é aqui e ainda tínhamos que descer a rua para ir para a paragem. Passavam 3 autocarros, próximos dessa hora, na paragem da escola. Um era às 6h40, outro era às 6h45 e outro era às 6h47. Escusado será dizer que os seguintes só passavam 15 minutos depois. Ou seja, vamos imaginar que a professora demorava a deixar sair, que nós tínhamos que arrumar material, que tínhamos que descer a rua. Já só apanhávamos o autocarro às 7. Nessa altura, eu chegava a casa às 8, porque muitas das vezes eu nem o das 7 conseguia apanhar. Porquê? Porque o das 7... Cala-te, pássaro. Porque o das 7 ia cheio. E não é, como se costuma dizer, muitas charadinhas a muitos, não sei, agora o pássaro está-me a irritar, perdi a noção da metáfora, mas muita gente à mesma caminhoneta, a caminhoneta ia cheia. E então, às vezes, eu apanhava a caminhoneta tipo às 7h15 para descer a avenida, para ainda ir apanhar o metro, para o metro, que demorava ainda mais meia hora para chegar à senhora da hora. Onde depois o meu pai me ia buscar, porque se fosse para chegar a casa só lá para as 9. Atualmente a coisa continua igual. Na faculdade também era assim, não é? Eu tinha 2 opções, que é o que está a acontecer atualmente, não é? Por exemplo, atualmente, na altura da faculdade é a mesma coisa, mas na altura da faculdade qual era o problema? Eu entrava no autocarro no início de rota e saí no início, 10 paragens a seguir ao início de rota. O início de rota era tipo no Mercado de Matosinhos, eu apanhava 10 paragens a seguir. E saía no fim da rota. E eu ia dar a volta ao Vilhar Grande. Para fazer um percurso que eu depois comecei a fazer de carro, que era de 15 minutos sem trânsito. De autocarro, demorava 50. Por causa das rotas, não é? E qual era o problema? Que agora sinto na mesma. Por exemplo, hoje eu tinha aula às 10h05. O autocarro que nas últimas semanas eu tenho apanhado faz-me chegar às 10h05 ou para lá. Porque vem sempre atrasado, que é sempre uma parte muito boa dos autocarros. Então, eu tentei apanhar o anterior. Qual é o problema? O anterior é às 9 da manhã. Ou seja, tive que sair de casa 1 hora antes para apanhar o autocarro. Para dar aula às 10. E eu cheguei à escola meia hora mais cedo. Porque lá está, tenho 2 opções. Ou chego atrasada, ou chego cedo demais e fico lá a olhar para o teto. Porquê é que não fazem horários assim, tipo, em sintonia com as pessoas, não é? Tipo, quem é que decidiu os horários? Autocarros que passam à beira de escolas. Faz sentido que os horários sejam em sintonia com os horários das escolas. Talvez. Tipo, por exemplo, quando estão a passar ali à beira da escola, tentar apanhar o horário em que
estão a sair ou estão a entrar. Não é tipo, aquela escola? Não, eu vou passar ali tipo ou 15 minutos antes de saírem ou 15 minutos depois. Que é para lixar a vida àquelas pessoas todas. E lá está, é isso que me chateia. E é isso que me faz desejar voltar a andar de carro. Porque eu de carro faço 10 minutos de viagem, de autocarro perco 1 hora. Não é só o tempo que eu perco a caminhar para as paragens, esperar pelos autocarros, que muitas das vezes chegam atrasados, né? Que é outro grande drama, que é eles não têm horários que coincidem contigo. Quando têm, ou quando tu tentas equilibrar a tua vida nos horários dos autocarros, eles fazem o quê? Atrasam. Ou então chegam mais cedo, que isso acontecia muitas vezes na minha quando ia para a faculdade. Por exemplo, estava-me a lembrar. Eu entrava às 9. Acho que nunca fui de autocarro entrar às 9. Quando entrava às 9 tinha boleia. Mas pronto, entrava às 10. Normalmente a essa hora não tinha boleia. Entrava às 10 e tinha um autocarro, não esquecendo que a viagem era de 50 minutos. Da paragem do autocarro à faculdade ainda eram para aí mais 5, 10 minutos. Ou seja, já por si só eu tinha que ir 1 hora mais cedo, às 9. Às 9 não havia autocarro, havia, por exemplo, tipo às 9h05 e depois havia às 8h35, por exemplo. Acho que era mais ou menos assim, porque era de meia hora, havia zonas muito populacionadas, não existe a palavra, isto só se inventa palavras aqui. Mas zonas com muita gente, eles metem autocarros de meia hora, porque chega perfeitamente. Mas então, o que é que acontecia? 8h35 passava às 8h30. Às vezes às 8h30, eu como sabia que era às 8h35, também tenho que ir a pé da minha casa para a paragem do autocarro, não é? Então, às 8h30 eu estava tipo, no processo de atravessar a rua. Ou atravessava a correr e tinha a sorte o motorista ser uma alma caridosa e esperar, ou não conseguia atravessar porque também estava um carro a passar e não há uma passadeira ali, ou ainda não conseguia apanhar o autocarro, não é? E depois tinha que esperar pelo seguinte, que chegava atrasada. E depois tu chegas a uma aula e dizes assim, estou atrasada. Devia-te mais cedo. E agora que eu sou professora, não é? No caso, sou professora de miúdos de primeiro ciclo, portanto a maior parte deles não deve vir de autocarro. E como eu não dou aulas às 9 da manhã, não há desculpa. Portanto, não há desculpa. Mas custa-me andar de autocarro. E se é suposto valorizar os transportes públicos e não sei o quê, então, primeiro, baixem o preço, porque eu não tenho que dar um rim de cada vez que eu queira andar de autocarro, não é? 2,5€ é estúpido, só. Tipo, 2,5€ dá para eu meter o Euromilhões. Uma coisa é lazer, outra coisa é um bem de primeira necessidade, que é tipo, deslocar-te. E também horários. E cumpri-los, não é? Porque não chega a pôr horários em condições se os motoristas não os cumprirem. E pronto, para quem não tinha tema, não cabe, não é? Também temos que considerar todos aqueles precalços entretantos. Mas pronto, também para quem não tinha vontade, acho que foi o melhor que pude fazer. Espero que o som esteja melhor. E vamos fazer figas para na próxima semana ser já dentro do Corsinha. Talvez, porque eu não sei. Eu acho que a única vantagem de ser aqui é que, lá está, não tenho o tempo contado. Eu quando faço no Corsinha, não é? É o tempo de sair de uma escola, chegar, pausar para gravar a câmera, não sei o quê, e sair para ir dar a aula. Aqui não, aqui é tipo, se eu quiser ficar aqui 40 minutos a falar, fico 40 minutos a falar, não sei que a câmera não deixe. Mas pronto. É isso, vamos parar de enganhar. Agora vou trabalhar, fazer qualquer coisa, esperar pelo homem e hasta la vista, baby. Vemo-nos na próxima.